Graças a Deus. Quem aí tem anseio por morar na cidade de Deus, na Jerusalém celestial? Fala aí para nós. Glória a Deus. Vai ser muito melhor, irmãos. Não tem nada que possa descrever como vai ser bom. Nós temos assim uma leve impressão de como vai ser a nossa vida eterna ao lado de Deus na sua morada celestial. Uma leve impressão. Nós somos muito limitados para entender tudo isso. Mas que bom que você está aqui. Graça e paz para todos vocês, os que vocês já se identificaram, a Maris, minha mãe, a Marília, Dona Marília. Estou vendo aqui a Nilva, a Devania, a Eliana também está aí. Eu não estou reconhecendo os outros, mas sejam bem-vindos também. A Maris, né? Se a Estela estiver aí do lado, o Edson também cumprimenta-os, por favor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto no lar, né? Temos que nos adequar às normas sanitárias, às ordens superiores. Infelizmente, o que nos parece é que será estendido e, infelizmente, a Santa Ceia, que seria domingo que vem, né, com o culto de ressurreição, não poderemos fazer, né? Então nós vamos, se isso realmente, a gente vai se conversando, né? Se isso realmente se confirmar, nós então faremos a Santa Ceia nos lares, né? Nós vamos aqui celebrar a Santa Ceia. Você prepara aí. Carlos Henrique Boni, seja bem-vindo. Eu vi a presbítera Eliane aí também, a Nilva. Deus abençoe. Então você vai preparar aí na sua casa, né, o suco de uva e o pão, vai reunir a sua família e nós vamos fazer a Santa Ceia dessa forma. Tenho certeza que na onipresença do bendito Espírito Santo, ele vai estar aqui, ele vai estar aí com você, trazendo toda a realidade do domingo de Páscoa, do domingo da paixão, do domingo da ressurreição do nosso Senhor, e é onde nós vamos então fechar a Semana Santa com a Santa Ceia do Senhor. Amém, meus queridos? O Flavião chegou aí, boa noite, irmão, boa noite a família também, sejam muito bem-vindos todos vocês. Vamos começar então, vamos abrir as nossas Bíblias. O Hermes, parece que eu vi aí. Hermes, pede para a Nath dar uma olhadinha no WhatsApp dela, que eu mandei um recadinho, vou precisar do apoio dela aí. De repente pode ser teu também durante a transmissão do culto, tá bom? Dá uma olhadinha. Eu quero convidar vocês para abrirem a palavra de Deus no Salmo 116. 116, Salmo 116, você que tem a sua Bíblia aí do lado, abra para acompanhar comigo a leitura. Será um prazer ler a palavra de Deus com você. Se você não tem, tudo tranquilo, você vai ouvir também as Santas Escrituras. Vamos lá? Diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto eu viver. A morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor! O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse, estou profundamente aflito. Eu me desespero, declarei.
todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo. Tu me livraste de minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Que a tua presença aqui, irmão, seja como você está oferecendo um sacrifício de louvor, sacrifício de ações de graça ao nosso Deus. Encara essa sua participação nesse culto como uma gratidão que vem lá do profundo da sua alma por tudo o que Deus tem feito de bom na sua vida. Dá uma olhadinha para trás e vê quantas coisas o Senhor já tem feito por você, quantos livramentos tem feito Deus por você. E é isso que o salmista estava sentindo naquele momento que escreveu este salmo. Ele estava profundamente agradecido a Deus por todos os livramentos que Deus já tinha dado para ele. A alma, o interior, o mais profundo do ser do salmista estava alegre no Senhor. Que essa seja a minha expressão nesse momento, seja a tua expressão de louvor, de gratidão, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser nesta noite. Louve ao Senhor. Amém? Vamos orar um instante. Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor que ouve todo aquele que invoca o teu nome, porque os teus ouvidos estão inclinados para a oração de um coração sincero, Senhor. De um coração que busca o Senhor de forma plena, completa, de todo o coração, Senhor. Nós queremos expressar aqui, com a nossa presença nesse culto, Senhor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração e reconhecimento de que só há um Deus, só há um Senhor, só há um Salvador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Mestre, o nosso amigo Salvador, aquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito obrigado. Bendito Espírito Santo de Deus, nosso amigo, consolador, aquele que nos dá comunhão diariamente com o Pai. Senhor, possa estar sondando os corações, Espírito Santo, trazendo à tona toda a revelação, toda a vontade de Deus, o Pai, e revelando o que nós temos no nosso interior, tudo aquilo que na verdade nós somos, Senhor. Escondido por trás dos nossos papéis, nós possamos nesta noite nos revelar a Ti, para que o Senhor cuide de cada um de nós, para que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, de corações abertos para adorar e para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. E assim seja, meu Deus, a nossa expressão de louvor a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Também quero dizer aqui, quem já deu uma gratidão aqui, é a Dadá, a Daisy, a Ana, com o João, o Alana, a Piedade, a Elora também, com a família, né? Espero que estejam todos aí reunidos, o Iago e as crianças. Patrícia, seja bem-vinda, Patrícia. Um abraço aí para o Odair, para a família.
Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Muito bem, vamos ouvir aqui mais um louvor a Deus. Se não estiverem ouvindo bem, vocês me avisam, tá? Eu acredito que todo mundo tem uma música que marca determinada época da sua vida, né? Essa é uma música, eu vou até colocá-la de novo, que além de ser uma música de adoração ao nosso Deus, uma letra espiritual mesmo, né? Com Deus no centro mesmo. Ela me lembra quando meu primogênito, né, o Lucas, era bebê e eu levantava de madrugada depois que a mãe dava mamar para ele. Eu colocava ele para arrotar, né, e cantava essa música. Essa era a primeira de uma lista de músicas, né. Então é uma música que me traz essa boa lembrança do cuidado, né, dos filhos. Hoje estão todos grandes, né. Que saudade dos bebezinhos, não é, gente? Vamos lá mais uma vez adorar o Senhor. O Senhor me vim oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. O Senhor me vim oferecer, Sim, Senhor, oferecer minha vida, Senhor. como oferta de amor e sacrifício. Quero minha
te entregar, como oferta viva em teu altar. Vamos pra te adorar. Foi que eu nasci. Cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pra te adorar. Foi que eu nasci. Meu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alegria ter você aqui, irmãos. Também quero dar as boas-vindas aí para Emília. Oi, Emília. Tudo bem com você? Que bom que você está aqui com a gente. A Gra também. Graziele Maza. Lembranças aí para o Tiago. Beijinho para a Laurinha e para o Rafa. Deus abençoe as famílias. Hoje, o nosso domingo de oração, né, foi de oração pelas famílias, pelo fortalecimento das nossas famílias e da família brasileira também. Nós estivemos orando nessa manhã pelas famílias. Alegria, irmãos. Vamos nos preparar para a leitura da palavra e em seguida a meditação. Eu quero também, antes disso, queridos, dizer que, embora a nossa igreja esteja fechada, as contas continuam caindo, né? As contas continuam sendo apresentadas, o nosso aluguel, nosso IPTU, né? Nossas contas de serviços todas aí, estamos fechados. Então, eu pedi aí para a Natália, não sei se ela vai dar tempo de colocar os dados bancários da nossa igreja. Você pode fazer um depósito eletrônico, se quiser se identificar, fique tranquilo, fique à vontade quanto a isso. Se você não tem a agilidade, né, com internet banking, se você quiser fazer a sua oferta ou entregar o seu dízimo pessoalmente, fale aí com a nossa irmã presbítera Eliane, que ela pode passar na sua residência, retirar a sua oferta e entregar para a nossa tesoureira Luciana. Tá bom, queridos? Então, que a fidelidade do Senhor, né, que independe da igreja estar aberta, seja presente na sua vida na questão dos dízimos e das ofertas também. Tá bom? Muito tranquilo, queridos. Para quem está nos visitando, essa palavra ela é especial, né? É um privilégio também da nossa igreja, é um compromisso que os membros dessa igreja têm com ela. Mas se você que está nos visitando também quiser fazer essa
oferta, fique muito à vontade, tá bom? Será muito bem-vindo e bem gerido também. Muito bem, abra suas Bíblias, o livro de João, Evangelho de João, o quarto livro aí do Novo Testamento, capítulo 2, Evangelho de João. A partir do verso 13. Amém? Vamos lá? João 2, versículo 13 em diante. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas. Algumas versões dizem cambistas, né? Trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra? Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia bem a natureza humana. Vamos orar mais um instante. Vamos pedir mais a intervenção, a mediação, a iluminação do Espírito Santo para mim e para você. Senhor, Espírito de Deus, palavra do Senhor lida. Agora é a obra do Senhor, bendito Espírito Santo, de me usar para expor essa palavra com sabedoria, graça, amor, com firmeza e autoridade. Também peço que o Senhor prepare esses corações, tire toda a surdez, a cegueira espiritual que fazem com que pessoas não creiam na palavra do Senhor. Trabalha, Espírito Santo de Deus. Tua palavra diz que não é nem pela força, nem pela violência, mas é pelo mover do meu Espírito. E aqui estamos na dependência do Espírito Santo de Deus. Opera todas as coisas, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. O tema dessa mensagem seria: quais os sinais do seu cristianismo? Quais os sinais do meu cristianismo? Toda pregação ela começa no pregador, tá? Então todas as perguntas que eu faço para mim seria redundância eu até retornar para mim, porque eu já as fiz para mim também. Quais são os sinais do seu cristianismo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui nos acompanhando? Deixa eu colocar aqui algumas situações, né, para que a gente entenda todo o contexto, toda a historicidade da época, para que a gente possa se situar no tempo e no espaço em que a palavra foi escrita. Então todo homem judeu, né, e Jesus não estava fora
dessa regra, ele tinha que ir pelo menos 3 vezes por ano a Jerusalém. Jesus morava na Galileia, né, mais ao norte de Israel, e ele então subiu a Jerusalém para adorar no templo por ocasião da festa da Páscoa. As outras 2 oportunidades das 3 festas eram Pentecostes e Tabernáculo. O templo era um elemento muito importante no contexto religioso de Israel, da fé judaica, pois era o local onde Deus deveria habitar. O templo era o símbolo da presença de Deus. Todas as cerimônias e sacrifícios judaicos giravam em torno do templo. No nosso conceito de igreja, né, de templo, hoje isso é completamente diferente, não é mesmo? Em nossa igreja, nós nos reunimos dominicalmente para celebrar o Senhor em família, né? A família da fé se ajunta para a celebração. Evangelismo, missões, diaconia, nós fazemos fora da igreja, né? A reunião da célula nós fazemos nas casas também. Então, nosso contexto é muito diferente. Nós não temos o contexto, uma cultura templocêntrica, né, como tinham os judeus. Pátio dos gentios do templo também. João, que foi uma testemunha ocular deste fato, escreveu sobre o pátio do templo dos judeus. O que era? Era um lugar dentro do templo. Era um pátio externo, onde os judeus deveriam ir ao encontro dos gentios para fazer o evangelismo, para falar a Deus. Então, os estrangeiros que queriam conhecer a verdade, né, o Deus de Israel, se dirigia ao pátio dos gentios. Mas como buscar a verdade? Dificilmente encontraria em meio a mercadores, né, que havia tomado conta ali daquele pátio, né? Também o texto João fala de mercadores, né, e cambistas ou negociadores de moedas estrangeiras. Bom, os mercadores, eles tinham negócios em paralelo com os líderes judeus. Eles estavam ali porque já havia uma corrupção, né, com a religião e a iniciativa privada. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, para os dias atuais. Então os mercadores estavam ali para vender os animais para o sacrifício. Era um momento onde Israel se dirigia, estrangeiros se dirigiam para Jerusalém para sacrificar, para adorar. Era uma forma não só de expiação de pecados, mas de adoração também. E também era a oportunidade de ofertar no templo. Por isso os cambistas, né? É como se o câmbio, né? Lojas de câmbio de hoje. Só que esses cambistas, eles extorquiam, eles cobravam muito acima da cotação, né, que havia naquela época. Então Jesus, ele vendo toda aquela situação, ele não se conformou com aquilo. Alguns dizem que nessa passagem que Jesus pecou, né? Já ouviu dizer, talvez já tenha passado pela sua cabeça também, Jesus pecou, que levantou tudo aquilo lá, Jesus chutou o pau da barraca, né? Jesus pecou. Será que ele pecou mesmo? Vamos analisar um pouco essa passagem também. Vamos verificar algumas circunstâncias. Primeiro, Jesus viu a situação, né? Diz o versículo 14, que ele viu o que estava acontecendo. Primeiro ele viu, então o que ele fez em seguida? Ele fez um chicote, né? Um azorrague, aí um chicote de cordas. Então Jesus, na hora que ele viu aquela situação, ele começou a planejar. Ele começou a estabelecer um método para agir. Ele não foi impulsivo, como talvez eu e você já tenhamos sido muitas vezes, né? Ele parou, ele tomou pé da situação, ele planejou, ele estabeleceu um método e aí ele agiu. Será que mesmo estando certo em determinadas situações, eu faço uma pergunta,
Por falta de planejamento e de método, nós acabamos agindo na impulsividade e aí, perdemos a razão. Isso deve ter acontecido muitas vezes, né, com você, porque comigo aconteceu dezenas. E algo, abrindo um parênteses, algo que me ajuda muito a controlar esta impulsividade, né, ou talvez algumas situações de ira, é fazer a pergunta para mim mesmo: você quer ser feliz ou ter razão? Você quer ser feliz ou ter razão? Escreve isso aí na tua memória. Você quer ser feliz ou ter razão? Isso tem me ajudado muito. Em segundo lugar, Jesus agiu. Primeiro ele planejou, tomou pé da situação, e aí ele agiu com firmeza, sim, agiu com firmeza, mas não com violência. O texto não narra que Jesus agrediu alguém, que Jesus partiu para briga, né, para tapas em ninguém. Jesus não agiu dessa forma. Ele agiu com firmeza porque ele tinha autoridade para isso, né? O templo era do seu pai. O símbolo da presença de Deus era o templo. E quem era Jesus? Era filho desse pai. Então o templo era de Jesus também. Ele era o templo. E ele agiu com zelo pelas coisas de Deus. Vamos dizer que foi uma indignação justa que levou Jesus a agir desta forma. Jesus tinha toda a credencial moral e espiritual para agir daquela forma. E quando os discípulos vieram à sua mente, né, que o zelo pela casa de Deus os consumirá, eles estavam lembrando de uma passagem do Salmo 69, 9, que diz assim: pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios dos que te insultam. Então, realmente, o zelo da casa do Senhor acabou consumindo Jesus. A gente vai ver no final lá de Mateus, no final dos evangelhos, que foi esse zelo pela casa de Deus que levou os religiosos a condenarem Jesus à morte. Então, de fato, a palavra de Deus se cumpriu. Mas, por fim, para a gente encerrar essa parte, antes de mais nada, Jesus foi pedagógico. Jesus não dava um passo sem nos trazer uma lição. Então, com isso, com toda essa situação de planejamento, primeiro estabelecer um método e para depois agir, Jesus estava ensinando para nós lições, para que a gente possa cuidar do templo, da casa de Deus. E mais para frente nós vamos dizer sobre a casa de Deus. Então, Jesus é incrível, irmãos. Ele sempre tem um ensinamento para nos passar. E eu quero deixar outra pergunta que me faço, se eu tenho me posicionado, diante das coisas erradas. Jesus não se omitiu, Jesus agiu. E como que eu e você temos nos posicionado diante das injustiças? E qual a forma que eu tenho tomado atitudes? Será que eu já me acostumei com o que está acontecendo, com as coisas erradas que acontecem ao meu redor? Como, por exemplo, creio que quem está antenado aí nas notícias diárias é o cerceamento das liberdades individuais. Eu não posso me conformar com isso, eu tenho que me manifestar. Eu não posso pecar pela omissão. Então, eu preciso me manifestar diante das injustiças, sejam elas de qualquer natureza, que aconteça ao nosso redor, de forma, como Jesus agiu. Ver, analisar, planejar e depois agir. Não agir na impulsividade. Quando agimos na impulsividade, só acontece coisas ruins, nós nos machucamos e machucamos outras pessoas. Não é isso mesmo? Irmãos, podem ter certeza de que quando tomarmos uma atitude, seja por ação ou omissão, pessoas ao nosso redor vão fazer a mesma pergunta que os judeus fizeram para Jesus. Quais são os sinais para que você esteja fazendo estas coisas?
quais são os sinais do seu cristianismo? Quais são? Essa é uma pergunta, irmãos, que tem que andar comigo e com você. Quais são os sinais da minha fé, da minha espiritualidade? O que as pessoas estão analisando? O que as pessoas estão vendo que eu tenho feito, que como eu tenho agido? Com prudência ou com negligência, na impulsividade ou com domínio próprio, com temperança ou com explosão de raiva? Como que eu tenho? Quais são os sinais do meu cristianismo? Jesus foi indagado. Quais os sinais que você está fazendo essas coisas? Com qual autoridade? Jesus era a própria autoridade. E para concluir essa longa abertura, introdução, essa situação no templo era um sintoma claro da condição espiritual de Israel como nação. Sua religião não passava de uma rotina enfadonha. E pior, irmãos, os seus líderes estavam corrompidos pelo poder político e pelo enriquecimento ilícito, como nós vimos na questão da associação com esses mercadores e cambistas. Muito bem, vamos às aplicações então de todo esse contexto. Vamos à parte prática, né? Como que nós aplicamos? Isso é um método, né? É uma técnica daquilo que nós lemos. Agora a parte da meditação e aplicação da palavra de Deus. Esse é um momento muito importante da exposição da palavra e da sua leitura bíblica diária, né? Se confrontar, deixar o texto confrontar com você. Depois que você analisou o contexto histórico, os personagens, né, o cenário, a geografia, as cidades, né, que se passa o texto bíblico, o que o texto está dizendo para você, né? E como você vai reagir em relação ao texto. Então, como está a sua condição espiritual? Nós sabemos pelo texto que a condição espiritual de Israel era muito ruim, estava corrompida. Jesus falou certa feita que aquelas pessoas o louvavam com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Não adianta a gente falar uma coisa e a nossa vida traduz outra, as nossas atitudes traduzem outra coisa. Que sinal eu e você, irmão, temos mostrado para o mundo, para a nossa família, para as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que estudam com a gente? Que sinais nós temos mostrado que somos filhos de Deus? A atitude de Jesus nós vimos que foi comportamental, e como seres relacionais que nós somos, né, o nosso comportamento em relação às pessoas ou vai nos unir ou vai nos dividir. Ou vai edificar as pessoas ou vai escandalizar as pessoas. Então, nós somos seres relacionais. Então, nós temos que falar sobre o relacionamento, as nossas atitudes, nosso comportamento. Todas as pregações bíblicas têm muito a ver com a nossa postura diante de Deus e diante das pessoas. Aquela ação de Jesus foi conhecida como purificação do templo. Purificação do templo. O que precisa ser purificado em você? O que precisa? Você tem essa resposta já? O que precisa ser purificado em você, em seu comportamento? Uma vez que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Hoje, nós que cremos, nós recebemos, né, o selo, a presença do Espírito Santo. Por isso nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o que precisa ser purificado neste tempo? Eu quero abordar aqui nessa noite, quero trabalhar com você sobre o nosso testemunho pessoal, né?
Nós poderíamos falar sobre fé, poderíamos falar sobre a nossa identidade em Cristo, sobre as boas obras, sobre a generosidade nesses tempos difíceis, né? Onde há muitas pessoas ao nosso redor com necessidades. Mas nós vamos falar sobre o testemunho pessoal. Porque o autor de Hebreus 12:1 diz que estamos rodeados por grande nuvem de testemunho. Então o meu testemunho ou vai edificar pessoas, ou vai escandalizar a minha família, vai escandalizar a obra, o evangelho do Senhor Jesus, ou vai agradar o nosso Senhor Jesus. Qual que é a sua resposta a isso? Portanto, nós só podemos dar honra a Deus, à igreja, a Jesus, à nossa família, ao nosso sobrenome, se estivermos andando de acordo com o comportamento que dá liga com aquilo que falamos, pregamos, ou com aquilo que fazemos, com a nossa fé. Atualmente há tantos escândalos, não é, irmãos, no cenário nacional, de toda a ordem, infelizmente muitos ligados a pessoas evangélicas. É claro que, se você for analisar todos os escândalos, for analisar a religiosidade, muitas outras religiões também, talvez muito mais de outras religiões, pessoas envolvidas em escândalos. Mas se nós que conhecemos as Escrituras Sagradas, nós evangélicos que trabalhamos, incentivamos a leitura, lemos, sabemos que ela é inspirada por Deus, apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, não podemos apresentar um mau testemunho perante a sociedade, porque ela vai nos cobrar os sinais do cristianismo. Essa sociedade, nós vivemos em sociedade. Seremos cobrados porque estamos rodeados por grande nuvem de testemunha, a começar da menor partícula da sociedade, que é a nossa família. Eles vão estar nos observando. Se a Bíblia é apta para o ensino, então vamos buscar nela algum entendimento e diagnóstico, bem como um meio eficiente para a correção e purificação desse templo. Eu quero convidar você para abrir a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Diz assim, irmãos: quando as pessoas seguem os desejos da natureza humana, né, algumas versões falam desejos da carne, né? A minha tradução aqui, a minha versão diz desejos da natureza humana. Os resultados são extremamente claros. 2 pontos. Lá vem a relação. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Irmãos, imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Por que que Paulo começa essa relação das práticas da nossa natureza decaída com esses tipos de pecados, tipos de comportamento? Porque já predominava naquela época a impureza moral, a impureza sexual, já imperava, já existia, já era algo recorrente das sociedades que vinham. Então Paulo fala, olha, imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Irmãos, nós somos tão bombardeados para a sensualidade, não é mesmo? Presta muita atenção, irmão e irmã, ao vestir uma roupa, né? Ao que você pensa quando você veste uma roupa. Você quer se tornar sensual? Se for para o seu esposo, para a sua esposa, né, para o seu lar, para o seu momento de intimidade, 10. Seja sensual, um para o outro. Mas se for para você sair de casa, muda seu pensamento, né, porque isso é obra da natureza carnal, da nossa natureza humana, sermos sensuais. Há momento, lugar e oportunidade para sermos sensuais, mas dentro do nosso relacionamento conjugal. E aí vem a relação idolatria. Olha, um outro problema
muito grave que nós somos levados. E a pior idolatria, queridos, não é aquela de idolatrar imagens. A pior idolatria é a idolatria do eu, do nosso egoísmo. Essa é a pior idolatria. Como João Calvino, né, um dos célebres da reforma religiosa, dos maiores ícones, ele disse que o coração humano é a maior fábrica de ídolos. Então, enquanto nós ficamos criticando, né, amigos, pessoas que estão adorando imagem, nós estamos adorando outras coisas, né, que também estão aqui dentro do nosso coração e que estão concorrendo com o nosso Deus. E aí vem a relação feitiçaria, hostilidade, discórdias, né? Discórdias, olha lá, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Conclui Paulo aqui. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Olha a admoestação de Paulo. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o versículo 22 diz o seguinte: mas o Espírito produz este fruto. 2 pontos. Amor, alegria, paz, paciência. A gente não consegue, a gente não adquire paciência atravessando experiências, não, irmãos. Tá? Nós adquirimos paciência possuindo o fruto do Espírito Santo, diz a palavra. Mas o Espírito produz este fruto: paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Muito bem, eu estou certo que eu e você queremos ter a presença, né, desse fruto do Espírito Santo em nossas vidas, que começa com o amor. E a gente vê também que há um paradoxo aqui, né? Enquanto o Espírito produz frutos no qual nós compartilhamos com outras pessoas, não é para nós, não é para satisfazer o nosso ego. Os frutos da carne, da natureza humana, são todos para dentro de nós, para dentro de si. A impureza é uma coisa que satisfaz somente a mim, não satisfaz o outro. Enquanto a bondade, né, satisfaz as pessoas. A amabilidade, por exemplo, né, alguém está recebendo a amabilidade. Eu não sou amável para mim mesmo. Então veja que a diferença, né, no fruto do Espírito, no frutificar do Espírito, aquilo que nós fazemos. E como eu disse, né, esse é um sinal do nosso cristianismo. Agora, como frutificar isso? A resposta está no próprio texto. O versículo 13, 16 a 18 diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Versículo 18. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Muito bem. Você quer ter o fruto da presença do Espírito? Deixe que o Espírito guie a sua vida. Deixe que o Espírito Santo guie a sua vida. Nas igrejas cristãs e no subconsciente coletivo aí, muitas pessoas colocam o Espírito Santo
como a terceira pessoa da Trindade, e por falar assim, por dizer assim, nós meio que não damos a devida importância para a pessoa do Espírito Santo. Também há muitas pessoas querendo que o Espírito Santo as siga, enquanto que é o contrário, deixe o Espírito guiar a sua vida. Mas talvez isso pareça um pouco subjetivo, pois não sou eu que tenho que decidir como agir, não sou eu que escolho o caminho do bem e não do mal, não sou eu que tenho que ter a força de vontade para dizer não para o erro. A resposta é sim e não. A resposta é sim e não. Vamos continuar meditando um pouco mais. Por que sim e não? Veja, Jesus, ele não pecou em tempo algum, porque ele era 100% humano, mas ele também tinha 100% de deidade, de divindade. Ele não pecou porque ele tinha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus era com ele e agia por meio dele. E nós que entregamos a nossa vida a Deus, né, ao governo, ao domínio, à autoridade de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós nascemos espiritualmente. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós os que cremos já tivemos uma experiência da primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual. Daqui para frente nós precisamos então ser parceiros na obra que o Espírito Santo deseja fazer em nós. Se eu continuo a lutar com o pecado, veja bem, isso é uma coisa muito comum com você e comigo. Se eu continuo a lutar contra o pecado, né, com a minha força de vontade, com a minha determinação pessoal, nós estamos sufocando a ação do Espírito Santo de Deus. Porque nós vimos em Gálatas lá 5,19 as obras da natureza humana. A força de vontade é uma delas nas questões de mudança de comportamento. Você, ilustrando, eu tenho certeza que você já tentou várias vezes interromper um determinado hábito não adequado, não saudável, que Deus, na sua onipresença, tem visto. Muitos de nós buscam a onipotência, o poder de Deus, mas esquece que Ele é onipresente também, que Ele está em todos os lugares, vendo todas as coisas. E Deus não age no meio das coisas erradas. Deus não pode agir, porque é contra a natureza dele. Então, nós tentamos com a nossa força de vontade e a gente às vezes consegue por 1, 2, 3, de repente, vem aquele remorso, aquela sensação ruim, não é? Força de vontade, né? Você tentou pela sua própria capacidade humana. Lembremos da igreja primitiva, como era forte a ação do Espírito Santo e como ele transformou a vida de Paulo e tantos outros personagens bíblicos. A primeira pregação feita por Pedro foi totalmente sobre a ação do Espírito Santo, lá em Atos 2. Foi isso ou não foi, irmãos? Sua presença foi a coisa mais importante, o fato mais importante na igreja primitiva. Lemos inúmeras vezes como o Santo Espírito se manifestou no livro de Atos dos Apóstolos. Jesus mesmo, no Evangelho de João, entre os capítulos 14 e 16, Jesus fala muito do Espírito Santo, porque ele começou a falar que ele deveria voltar para o Pai, mas aí ele diz no capítulo 14, olha, não fiquem preocupados, porque eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Consolador, e ele vos guiará por toda a verdade. Ele quer que eu e você sejamos modelos nesse mundo. O Espírito Santo quer que nós sejamos modelos para que o mundo creia, irmãos,
Lembra que eu já disse que o método de Deus é a igreja, não há outro método de Deus. E a igreja não é o nosso templo lá na rua Genaro do Marco. Igreja, quando fala igreja, sou eu, sou você, é você. Nós somos igrejas ambulantes, igrejas vivas, igrejas em movimento. E é essa igreja em movimento que as pessoas estão nos olhando, nos observando. Quais são os sinais do nosso cristianismo que essa igreja aqui tem mostrado ao mundo? Será que nós temos atraído as pessoas a Cristo pelos nossos sinais que temos apresentado? O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 13:14: a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Irmãos, deixar ser guiados pelo Espírito Santo. Paulo falou, e nós usamos nessa passagem como uma bênção apostólica, a comunhão com o Espírito Santo. Eu quero resgatar, reforçar a pessoa do Espírito Santo, a companhia, a comunhão, deixar ser guiado pelo Espírito Santo, para que o nosso testemunho seja um testemunho saudável, para que sejamos felizes. E podemos assim mostrar por meio da nossa vida o que Jesus tem feito. Estou lendo um livro muito interessante do autor chamado Cash Luna. O livro chama Honra ao Espírito Santo. Diz que o amor do Pai, ele diz assim, o amor do Pai foi manifesto quando enviou seu Filho para morrer por nós. E a graça de Jesus Cristo foi mostrada na cruz para nos salvar do pecado e da morte. O Espírito Santo é a pessoa divina que está ao nosso lado, com quem podemos falar e ter uma íntima comunhão. Podemos falar e ter uma íntima comunhão. Nós precisamos então, queridos, aprender, reaprender, resgatar a comunhão do Espírito Santo. E aí nós vamos ao encontro da palavra de Paulo, deixar ser guiados por esse Espírito Santo. Nós precisamos resgatar a comunhão, para depois nós partirmos para ter uma intimidade com o Espírito Santo. São dois lados da moeda, comunhão e intimidade. Esse autor ainda, o Luna, ele diz que ter comunhão com uma pessoa é gastar tempo com ela, conversando um com o outro. Você tem comunhão com uma pessoa no seu trabalho, no seu carro, andando, numa fila qualquer. Enfim, você pode conversar com o Espírito Santo continuamente durante o seu dia. Como um amigo mesmo, né? Só que não é um amigo imaginário, é um amigo real, um amigo presente. Dito, profetizado, né, por Joel, onde ele disse que num determinado tempo derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Nós vivemos a profecia de Joel. Comunhão e intimidade. Comunhão é estar com ele todos os dias conversando. Agora, ter intimidade com o Espírito Santo implica em estar a sós. Estar a sós com ele, em um lugar onde nada e ninguém o interromperá. São nos momentos de intimidade que ele vai se revelar, vai revelar o que você precisa mudar e como mudar. Percebe? Você está me entendendo até aqui, irmão? Que nós precisamos buscar não só a comunhão. Eu estou certo que todos nós conversamos com Deus durante o dia, durante o tempo que estamos acordados, mas ter intimidade para sermos guiados por esse Espírito, é preciso que eu e você, como Jesus disse lá no Sermão do Monte, né? Em contrapartida aos religiosos que oravam nas praças para serem vistos, o que Jesus disse? Olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto
vai ouvir a tua oração. Então, ter intimidade é um momento especial, especialíssimo, que eu e você devemos separar diariamente. E eu insisto, que seja nos primeiros momentos do dia, onde há quietude, onde você não entrou num ritmo frenético das suas atividades, da sua rotina, do seu trabalho, do cuidado com a família, do cuidado com os seus colaboradores. Então, que você possa acordar mais cedo e buscar a intimidade com o Espírito Santo para ser guiado por esse Espírito Santo. Precisamos gastar tempo com Ele se quisermos ser guiados por Ele. Essa é a nossa parte na parceria. Entende? É a intencionalidade que eu e você precisamos ter. Reservar, sermos intencionais, colocar na nossa agenda isso. É na intimidade que os planos dele são revelados para as nossas vidas e também somos transformados pelo poder dele e também somos capacitados a servir e a servir com amor. Como nós vimos lá no versículo 21 do capítulo 5 de Gálatas. O fruto é o amor, começa com o amor. Então tudo aquilo que nós fazemos, tendo a presença do Espírito Santo, sendo guiados por Deus, nós fazemos com amor, com amor. E o amor transforma. O amor, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 13, tudo suporta, tudo espera. O amor é benigno, o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes. Por quê? Porque o amor é fruto do Espírito. Não há mérito nenhum nosso, irmãos, não há mérito algum da nossa maturidade cristã, da nossa intelectualidade. Não, isso é fruto do Espírito em nossas vidas. Contanto que quanto mais a gente busca, mais a gente frutifica isso na nossa vida. Quem não quer ser temperado, quem não quer ter domínio próprio, diante de tantas situações que nós somos tentados a explodir de raiva, mas não é contando até 10, até 100, não. Isso é coisa da nossa natureza humana. Nós não precisamos contar nada, porque nós, se formos dominados, guiados pelo Espírito Santo, logo Ele nos dá o discernimento. Fica na tua, meu servo, fica na tua, minha filha. Deixa que eu tomo conta da situação. E te dá a palavra de sabedoria para você falar. Te faz um pacificador. Te faz um homem com discernimento, uma mulher com discernimento. Amém, queridos? Eu quero partir para uma conclusão aqui. Então, certo que você, como eu, quer acertar sempre. Tenho absoluta certeza, se você está aqui é porque você quer acertar. Quer viver uma vida correta, íntegra, que agrade a Deus, agrade as pessoas. Esse é o nosso alvo, acertar na criação dos filhos, acertar no casamento, acertar num novo relacionamento com uma outra pessoa, se não foi de acordo com os padrões de Deus no antigo relacionamento, acertar em seu trabalho, acertar nas tarefas e metas que você precisa atingir, acertar na carreira que você vai escolher. Você é um jovem aí, vai escolher uma carreira. Tenho certeza que o teu desejo é acertar. Eu estou certo que você quer ser um filho de Deus e estar em pleno gozo com Ele. Tudo isso dará certo. Tudo isso vai dar certo. Já deu certo. Se você permitir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã. Se você entrar a partir de hoje nessa parceria com o Espírito Santo. E desta forma nós podemos, com a nossa vida, glorificar a Deus, aquele que é digno, aquele que obedeceu até a morte, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a razão do sinal. Os judeus perguntaram, quais são os sinais que você faz essas coisas? Jesus, ele era o próprio sinal, ele tinha toda a credencial.
Ele tinha vida, ele tinha testemunho, ele tinha moral, ele tinha a autoridade, tanto humana quanto espiritual, para fazer o que ele fez. Hoje, nós comemoramos o Domingo de Ramos, né? Eu vi que a Devani colocou lá no grupo. É uma tradição um pouco deixada de lado, é o domingo que precede ao Domingo da Ressurreição. Né? Entramos na Semana Santa hoje, com o Domingo de Ramos que mostra, né, a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Não agora, mas como nós vimos em João 2, que também Jesus estava subindo para a festa da Páscoa. Agora Jesus sobe para ser crucificado. Né? E no caminho, na entrada, diz o texto que as pessoas jogavam ramos de palmeira e suas vestes para que Jesus passasse e bradavam em alta voz: Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E essa palavra Hosana passou a ter um significado de expressão de louvor. Expressão de louvor. Quando nós falamos Hosana, nós estamos exprimindo louvores a Deus. E eu quero encerrar essa palavra fazendo uma última observação. Que nesse Domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de Jesus, Jesus está passando. Jesus está passando aí no seu lar, aqui no meu lar. Jesus está passando diante da sua vida. Jesus está passando. Jesus está passando no meio das nossas famílias. Jesus está passando no nosso trabalho. E como está o nosso testemunho pessoal? O nosso testemunho pessoal exprime hosana, exprime louvores a esse mestre que está passando. Que isso possa ser uma realidade, uma verdade, uma verdade real e espiritual também em cada um de nós. Que a minha vida expresse louvor a Deus, enquanto Jesus está passando. Jesus está passando na sua vida. O que você tem para oferecer de expressão de louvor a Ele? Amém? Fecha teus olhos. Vamos orar. Vai orando aí na sua casa. Vai respondendo para Deus. Se Deus falou com você, agora é a hora de responder. Fale com Deus. Senhor, bendito Deus, eu quero te pedir perdão, Senhor, em primeiro lugar, por todas as vezes que eu desagradei ao Senhor. Aquelas vezes que eu pensei em estar sozinho, ninguém me observando, mas eu me esqueci que o Senhor é o Deus onipresente. Me perdoe, Senhor. Me perdoa, Senhor, por ter achado que eu poderia enganar alguém. Me perdoe, Senhor. Me perdoa, Deus, a minha condição, a minha natureza caída ainda. Eu confesso, Senhor, a Ti. Eu confesso, Senhor, o pecado da igreja de Jesus Cristo. O pecado da igreja é meu pecado também, Senhor. Nós confessamos agora, Senhor, para sermos curados. Afasta de nós, ó Deus, essas obras da carne, porque nós queremos buscar a presença do Teu Espírito Santo, queremos frutificar a presença do Espírito Santo, queremos buscar, ter sede do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós queremos não só ter comunhão, mas intimidade com o Senhor.
Vem manifestar o teu poder, o teu perdão. Vem revelar a cada um de nós o nosso pecado, o pecado que está escondido no nosso coração, aquele pecado que nós fechamos às 7 chaves. O Senhor tem liberdade agora para sondar os nossos corações e nossas mentes, para nos revelar verdadeiramente o que somos, Senhor. Homens miseráveis que somos, Senhor. Mas obrigado por insistir em nós. Obrigado, Senhor, por ver em nós pessoas valiosas, ao ponto do Senhor dar o seu próprio Filho para morrer por nós. Ao ponto do Senhor dar o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, tendo comunhão, fazendo morada em nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama de forma incondicional. O Senhor nos ama, o Senhor é todo amor. O Senhor decidiu nos amar. E nós te louvamos e te adoramos por isso, Senhor. Muito obrigado pela ação pela tua ação em cada família aqui representada, Espírito Santo. Obrigado. Continua a falar conosco nesta semana, Santo Espírito. Fala, revela-te de forma graciosa, mas impactante também, Senhor. Afasta de nós, tira de nós todo o desejo proibido, todo o desejo carnal, toda a prática que estamos tendo que não agrade o Senhor. Espírito de Deus, tira de nós, tira de nós, tira de nós. Nós destronamos o nosso eu, para que o Senhor assuma a principal posição de comando, de governo, de autoridade, de domínio. Não seja mais eu que viva, mas Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim. Estou morto para as paixões, porque Tu vives em mim, Senhor. Eu crucifico a minha carne, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste em mim e frutifique da Tua presença na minha vida, Senhor. Sim, meu Deus, pela ação do Teu Espírito Santo, faz isso em todos nós. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.